E se a gente vivesse numa simulação e não nos dessemos conta disso? O filme Matrix fala sobre muitas coisas, mas a parte mais legal é que Matrix fala sobre o próprio cinema. Primeiro me diz aí, que cores você vê nessa foto? Já eu explico por que isso é importante. A gente vai dar um rolezinho filosófico para entender o cinema de uma maneira que você nunca pensou antes. Vem comigo, não esquece de deixar o like logo. Já deixou? Podemos seguir? A ideia do filme Matrix não é original, né? Mas ela é definitivamente um marco por representar na indústria cultural um conceito filosófico muito antigo, o mito da caverna de Platão. É um conto que o Platão usou para explicar a sua filosofia. Pessoas que nasceram e viveram em uma caverna acorrentadas de frente para uma parede, onde as sombras do mundo que acontecia atrás delas se apresentavam nessa parede, mas elas só viam as sombras e achavam que as sombras eram a realidade. Isso seria uma incrível metáfora para dizer que a gente está sempre condicionado a uma perspectiva. Mas, infelizmente, para Platão, isso servia para pregar uma ideia de verdade universal. A gente usa o mito da caverna para discutir alienação política e dizer que pessoas não estão enxergando a manipulação que elas sofrem por uma ou por outra ideologia. Mas o significado do mito da caverna é muito, mas muito mais profundo do que isso. Simplesmente porque o platonismo influenciou todo o pensamento ocidental, a nossa cultura, a nossa modernidade, etc. Portanto, entender o platonismo é desvendar a lente com a qual a gente enxerga o nosso mundo. Matrix traz uma ideia de realidade virtual, mas muito antes da tecnologia de informática, essa ideia já passou por quase todos os filósofos ao longo desses milênios desde Platão. A filosofia sempre se preocupou em desconfiar das nossas experiências do corpo. O Platão chamou a Matrix de mundo sensível, que é o mundo que a gente sente com o nosso corpo, com os nossos sentidos. Por isso é o mundo sensível. Mas a verdade imutável está lá no mundo inteligível, ou o mundo das ideias. As ideias são conceitos, modelos perfeitos e verdades eternas. E é daí que vem o termo ideal. Modelos ideais remetem a esse mundo que Platão inventou. O amor platônico, portanto, é aquele amor que não é vivido, ele não é sentido, porque ele está lá no mundo platônico perfeito e intocado. Olha só que merda isso, né? É um desperdício da vida. E assim nasce a metafísica, que é aquilo que é e sempre foi, sem início nem fim. Em outras palavras, assim nasce a verdade, e com isso morrem os valores que nos ligam à vida. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Sério, cara, esse cara aí de Matrix é o meu herói. Até a ciência vive em busca dessas verdades imutáveis. Ciência, religião, filosofias, ideologias. A cultura ocidental é toda fundada numa busca por verdades que não mudam, como se buscasse o tempo todo sair da Matrix inventada pelo Platão. E ainda chamam essa merda toda de racionalidade. Os críticos da cultura ocidental e da modernidade, dos quais já deu para perceber que eu sou partidária, vão achar tudo isso uma merda e uma negação da experiência da própria vida, do seu caráter mutável e condicionado a perspectivas. Isso tudo tem a ver com o meu vídeo anterior sobre os personagens de Naruto, Sasori e Deidara, que discutem o que é arte. A arte tem tudo a ver com esse rolê, principalmente o cinema. Já eu chego no cinema. Mas é porque o desgraçado do Platão vai dizer que a arte te afasta da verdade. Já que o nosso mundo é uma sombra, ou seja, uma cópia, então a arte seria a cópia da cópia. Pausa para beber uma água. Porque todo mundo pira nessa parte da cópia da cópia. Bem, esse copo aqui não é real. Existe um copo que é ideal. Ideal porque ele é uma ideia de copo, que sempre existiu antes de todos os copos serem inventados. Ele é inteligível e está lá no mundo metafísico. Eu, quando sinto a superfície desse copo, eu estou sendo enganada pelas minhas sensações. Exatamente como na Matrix, né? E quando eu olho para a pintura de um copo, as sensações que ela me causam me enganam em dobro. Para vocês terem ideia de como isso atribui um valor negativo tanto para a arte quanto para o mundo, a palavra imagem vem de imitação. Mas acontece que se eu desenho um copo, eu não preciso imitar um copo que eu estou vendo, concorda? Eu posso imaginar o copo, eu posso atribuir a ele cores que expressem os meus sentimentos.
Pode substituir copo por qualquer outra coisa mais impactante, tá? Eu só tô dando um exemplo. A arte é o espaço da subjetividade. O copo físico não, o copo físico é objetivo, ele é um objeto. Acontece que tem uma coisa que Platão não poderia imaginar nem em sonho. Eu tô falando da fotografia. E a fotografia foi uma revolução no nosso modo de entender a realidade e a Matrix. É um fenômeno da física ótica, né? A captação de ondas de luz. Só que ao recortar o mundo através de um enquadramento específico, a fotografia produz uma ficção. O ângulo de uma foto pode transformar alguém em herói, em vilão, em vítima. Existem milhões de debates que tentam situar a fotografia entre a ficção e uma reprodução direta da realidade. É aí que começa o perigo que vai chegar ao seu limite lá no cinema. O surgimento da fotografia empurrou as artes visuais cada vez mais para a subjetividade. Afinal, se eu quero pintar um retrato realista, eu tiro logo uma foto, não é mesmo? Então na arte, eu não vou querer saber de realismo, eu vou retratar as imagens do sonho, que não tem regras nem verdade, né? Os sonhos são imagens dos nossos sentimentos. Cara, se o nosso mundo já é a Matrix, o sonho é uma Matrix da Matrix, né? Ou, acorda pra realidade, cara, sai dessa. O mundo platônico vai dizer isso. E a arte vai dizer, não, cara, o negócio é a experiência física, são os sentidos, as emoções. Eu não tô interessado na racionalidade. Penso logo, existe o caramba. Essa frase tá ligada a toda essa desconfiança de que para existir basta sentir o mundo, né? Eu sinto, logo eu existo. Eu sei que eu tô viva porque eu sinto dor. E por que a gente é tão apegado à nossa referência visual dos nossos olhos, se os nossos olhos são completamente limitados por filtros? O universo é um oceano de filtros. Não tem uma verdade no fim deles. Lembra do tênis no início do vídeo? Alguns de vocês viram ele rosa e branco e outros viram cinza e azul. E quem é que tá certo? Absolutamente ninguém. O tênis que foi fotografado era o que nós concordamos em chamar de rosa e branco, como vocês podem ver por aí na internet. Mas isso aqui não é o tênis. Isso aqui é a luz emitida pelo seu computador. E o cérebro de cada um calibra isso de forma diferente. Existe um fato sobre a cor do tênis. Fatos existem, por exemplo. É fato que a Terra tem um formato que a gente vê na foto do satélite. Mas não é uma verdade absoluta e universal que ela é redonda. No primeiro momento, sim. Mas depois a gente viu que ela é achatada nos polos, ela é convexa. E amanhã a gente descobre uma nova perspectiva e ela será chamada de outra coisa, através desse nosso mundo de palavras, da linguagem, que é mais um tipo de filtro com o qual a gente enxerga o mundo. A gente vê tudo através de lentes e filtros. A gente não vê o infravermelho, como alguns animais. A gente não vê o ultravioleta, a gente não consegue nem imaginar o que são essas cores. Mas elas não são uma verdade oculta, porque se a gente chega na verdade, não existe nada além dela. Essas cores só estão fora das nossas perspectivas, sempre vai ter alguma coisa depois. O azul é um espectro gigantesco de ondas, que em algum momento, o que eu tô vendo, eu vou dizer que é azul, mas pra você já vai ser verde, né? Azul é só um nome. Não existe um modelo de azul ideal, eterno e imutável lá no mundo de Platão. Mas eu já vi gente até estragar a amizade pra definir que cor que tava vendo. Quando eu posto uma foto no meu Instagram e eu digo que a foto é sem filtro, eu basicamente estou dizendo que eu não alisei a minha cara com aqueles programas coreanos, né? Porque com certeza nas cores e na luz da foto eu mexi. Porque não existe foto sem filtro, no sentido de cores. A câmera enxerga uma amplitude muito maior de ondas do que o seu olho. E o formato JPEG já tá cheio de filtro, porque é um arquivo de compressão. Mas finalmente o cinema, né? A fotografia foi superada pela imagem em movimento. A tecnologia só melhora a reprodução das cores para se aproximar cada vez mais do padrão dos nossos olhos limitados, né? A sincronização do som também evoluiu. A gente cresceu num mundo em que o cinema já existia. Então a gente não consegue perceber o que isso significa, mas é exatamente isso que eu quero mostrar aqui. O cinema tem um efeito de janela para um mundo duplo. Por quê? Imagina uma rua sendo filmada por uma câmera parada na calçada. As pessoas vão entrar e vão sair da imagem, certo? Mas de qual espaço elas vêm e para qual espaço elas vão? Essa rua pode ser de mentira, ela pode estar num estúdio, mas você, no seu inconsciente, tem a sensação de que essa rua é real e também de que o espaço da tela se estende ilimitadamente para o que está fora da tela. Ou seja, para o seu subconsciente, isso é uma janela, como se ali dentro comportasse um mundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas estamos aqui falando de uma ilusão que se apresenta como se fosse uma realidade. Uma arte que finge para o seu inconsciente que não é arte.
Se existir uma Matrix, ela é o cinema. E é justamente pelo seu efeito de realidade que o cinema é tão poderoso para reforçar os valores dominantes da nossa cultura, sem a gente se dar conta de que a gente está sendo influenciado. Da mesma maneira que uma fotografia num jornal ou numa revista manipula a nossa percepção. O cigarro, por exemplo, foi um produto introduzido nas nossas vidas por causa do cinema. Fomos nós que criamos a Matrix. E o filme Matrix acaba sendo incrível pela metalinguagem. Metalinguagem é aquilo que fala sobre si mesmo. Matrix fala sobre muita coisa, mas no fim das contas fala muito sobre o ilusionismo do cinema. Mas embora o cinema tenha surgido e se consolidado como uma Matrix, a história do cinema é atravessada por aqueles que lutaram por um cinema diferente. Um cinema que rejeita essa continuidade perfeita nos cortes, ou que se recusa a usar uma fórmula para prender a sua atenção a cada minuto, para que você se esqueça que é cinema. Muita gente batalhou por esse cinema que encontra várias maneiras de dizer: ei, isso aqui é arte, tá? Tanto que você tá vendo é uma construção simbólica, é a subjetividade de um artista. O cinema da Matrix, o cinema da ilusão, é uma ferramenta da indústria milionária que movimenta o cinema. Naves alienígenas e superpoderes não quebram essa ilusão. Essa ilusão está principalmente na utilização da montagem dos cortes, da sincronicidade do som e do movimento, da manipulação constante da sua atenção pelo ritmo e pela noção de tempo. É claro, também pela reprodução fiel de cores. Isso não quer dizer que um filme preto e branco não se encaixe nisso. Mas quanto mais a tecnologia evoluiu, tudo isso passou a importar muito mais para você não perceber que está vendo um filme. É por isso que hoje em dia fazer um filme em preto e branco é sim uma escolha muito artística. As escolhas artísticas são todas aquelas que não se baseiam em criar esse efeito de realidade. Mas como eu falei, isso não inclui superpoderes, nem Inception, por exemplo, porque o seu inconsciente entende que naquela narrativa, naquela história, o universo funciona com outras leis. A montagem clássica que te engana de que aquilo dali é uma realidade continua presente. Matrix, por exemplo, é um filme praticamente verde. A maioria dos filmes de herói e blockbusters não tentariam fazer nada assim, né? Isso também não quer dizer que a Matrix não reproduza várias fórmulas enlatadas de Hollywood para criar efeito de realidade. Mas felizmente o filme é mais do que isso. Existem alguns filmes com ótimos textos e questões filosóficas, coisas importantes, que não tem graça nenhuma na parte da linguagem. A gente também pode aplicar tudo isso no mundo da animação. Se o cinema oferece a possibilidade de criar linguagens diferentes, porque a câmera enxerga o mundo por outros filtros e por outros limites, além de que o cinema é baseado numa montagem de cortes e de cenas, a animação é o lugar onde a inovação de linguagem tem liberdade máxima. Na animação a gente pode produzir uma linguagem diferenciada até mesmo no traço, mas infelizmente a animação, principalmente a animação 3D, está cada vez mais obcecada com o realismo. Agora você já sabe que Rei Leão é culpa de Platão, e contraditoriamente é exatamente o que o Platão condena. Alguns filmes de anime muito aclamados são versões desenhadas do cinema clássico, sem inovação nenhuma na linguagem nem no traço, por mais que eu ache as histórias maravilhosas. Um filme se torna mais artístico quanto mais as escolhas visuais, sonoras e de ritmo têm um objetivo específico, que não é apenas parecer mais real, mais bonito ou te manter hipnotizado. Falar de cinema de arte sempre gera muita confusão por o cinema abrigar várias técnicas. Então qualquer cinema vai ter arte no cenário, no figurino, no texto, nas atuações dos atores, mas, como já dissemos, essas são outras artes que o cinema abriga. O cinema em si é a arte da imagem em movimento. Então é nessa técnica específica de enquadrar, iluminar, usar filtros, movimentar a câmera, cortar cenas, montar e combinar com a cena seguinte, combinar com o som, silêncio, barulho. São nessas questões que o cinema se coloca como arte e linguagem. Muitos não gostam do termo cinema de arte e preferem usar o termo cinema de autor, em oposição a esse cinema sem liberdade criativa e que segue uma fórmula do lucro. Eu acho justo, né? Para não menosprezar o trabalho de vários artistas que estão envolvidos para fazer um filme acontecer. Ainda hoje, os grandes diretores autorais de Hollywood, que apesar de serem muito populares, conquistaram espaço para inovar nos seus filmes, eles ainda precisam frequentemente
se submeterem às exigências dos grandes estúdios. Só que falando em Hollywood, a gente também tem Coringa, que com certeza foi um dos filmes mais populares mesmo e acessíveis, a ganhar aí o prêmio principal de um festival artístico como o Festival de Veneza. Talvez as pessoas que trabalham em Hollywood estejam finalmente ficando cansadas desse cinema de aparências, dessa Matrix. Pra ver, eles tomaram a pílula vermelha e libertaram cores, enquadramentos, cortes, silêncios e caos que estavam reprimidos ali. Mas é claro que uma pipoquinha e uma ilusãozinha consumidas com moderação não fazem mal pra ninguém, né? Mas me diz aí o que você acha sobre essa ideia de verdade. Você curte Platão ou também acha que ele estragou nosso rolê todo? E o que você acha disso da gente estar obcecado com o realismo, com a verdade? Me dê um feedback do que você achou desse vídeo, se inscreve aí no canal. E aí, a cor do tênis, o que você viu? Um beijo e até a próxima!